no texto que nós lemos na leitura alternada, como os irmãos já devem imaginar, tá? Que é Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. A ansiedade, ela é um dos maiores problemas do nosso século. E a ansiedade é uma das principais causas da depressão. E a depressão é considerada a doença do século. Não muitos crentes e até pastores se suicidam por conta da depressão. E a depressão é muitas vezes causada pela ansiedade. Então, o tema que eu quero compartilhar com vocês dessa mensagem de hoje, quero que você preste muita atenção, é: descanse na providência de Deus e não viva ansioso. Esse é o tema, tá? Descanse na providência de Deus e não viva ansioso. Esse é o tema, tá bom? Descanse na providência de Deus e não viva ansioso. E eu quero trabalhar com vocês 3 orientações para desenvolver esse tema. Eu vou falar aqui, depois vou ler o texto e vocês apenas vão anotar, tá bom? Depois vocês escrevem com cuidado. Primeira orientação é: não vivam ansiosos. Primeira orientação, tá? A segunda orientação viva ocupado com o reino de Deus e descanse na providência dele. E a terceira orientação é: viva um dia de cada vez, tá? Essas 3 orientações que nós vamos desenvolver à medida que nós vamos expondo o texto. Eu vou ler aqui o texto, os irmãos acompanham a leitura que eu farei na Bíblia de vocês. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quero convidar os irmãos a orar nessa hora. Quero pedir que você curve sua fronte, feche seus olhos e vamos pedir a direção de Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, e o nosso coração nessa hora deseja ouvir a Tua voz. Senhor, tira de nós tudo aquilo que divide a nossa atenção nessa hora, tudo aquilo que nos distrai.
e prende o nosso coração à tua palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos faça sair daqui com a tua palavra em nossa mente, em nossa consciência, e que a tua palavra nessa noite ela nos confronte, nos edifique e nos transforme para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira orientação que eu quero que você anote é: não vivam ansiosos. Não vivam ansiosos, tá? E observe o seguinte: esse discurso de Jesus aqui não é um discurso separado daquilo que nós já aprendemos no domingo anterior ao domingo passado, né? Mas é um discurso que está continuando aquele assunto dos tesouros terrenos e dos tesouros celestiais. Então aqui faz parte do Sermão do Monte, quando aqui o Senhor Jesus diz, portanto, ele está anexando o que ele vai dizer com aquilo que ele já disse. É como se ele dissesse, como os tesouros terrenos são transitórios, passageiros, e não satisfazem a nossa alma, e por causa disso não devem ser o nosso alvo, não deve ocupar o nosso coração nem a nossa mente, pelo fato dos tesouros terrenos distorcer a nossa visão e nos fazer voltar os nossos olhos para as coisas erradas. E pelo fato dos tesouros terrenos fazer com que nós não consigamos servir a Deus com exclusividade e focar em Deus, ele diz, portanto, não vivam ansiosos. Ou seja, quando eu decido quem é o meu Senhor, onde estão os meus tesouros e para onde eu estou olhando, isso tudo vai afetar a minha vida. A forma como eu vou viver vai ser o resultado de todo esse processo. Como é que eu vou viver nesse mundo? Eu vou viver ansioso ou eu vou descansar na providência de Deus? Depende. Depende de onde estão os meus tesouros. Depende para onde eu estou olhando. E depende quem é o meu Senhor de fato. Porque se os meus tesouros estiverem aqui nessa terra, e eu estiver olhando para cá, para essa terra, e o meu Senhor for a riqueza, eu vou viver ansioso. Mas se os meus tesouros estiverem no céu, e eu estiver focado com os olhos no céu, e o meu Senhor for o Senhor, então eu vou descansar na providência e no cuidado do Senhor. Então, por isso, a palavra portanto aqui, ela está fazendo essa ligação entre o que foi dito e o que vai ser dito. E ele começa dando essa ordem: não vivam ansiosos. Não vivam ansiosos. Veja bem, ele não está proibindo aqui trabalhar. Ele não está proibindo fazer alguns provisionamentos para o futuro, para alguma emergência. Ele não está proibindo nós, em certo sentido, nos inquietar quando nós não temos provisão. Ele está proibindo aquela ansiedade angustiosa que tira a nossa paz, a nossa felicidade e que tira o nosso foco. Então, é essa ansiedade que ele está proibindo aqui. Não vivam ansiosos. Por que nós não devemos viver ansiosos?
Por que que ele está proibindo aqui vivermos ansiosos? Anote aí. Primeiro, porque viver ansioso é pecado. É pecado por ser uma violação de uma ordem direta de Jesus. O verbo aqui, e é por isso que é importante a gente dizer assim, que ele está dizendo não vivam ansiosos, porque viver aqui dá a ideia de um hábito. Não é uma simples preocupação, mas é um hábito. E é interessante que aqui nessa tradução é traduzido por ansiedade, mas existem algumas traduções que trazem a palavra preocupação. Vocês já pararam para pensar o que é uma preocupação? Já pararam para analisar a palavra preocupação? O que é estar preocupado? Observe, preocupado é pré-ocupado. É se ocupar antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. É a pessoa que vai fazer a prova e antes da prova está morrendo de nervoso, preocupado, se ocupando com aquilo que ainda não aconteceu. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que 70% das nossas ansiedades, elas são criadas pela nossa imaginação, elas não são reais. Talvez 30% da nossa ansiedade é por coisas de fatos reais, mas 70% daquilo que nos perturba, geralmente elas nunca aconteceram e nunca vão acontecer. São frutos da nossa imaginação. Então, viver ansioso aqui, observe, é pecado. Por isso, Jesus proíbe. A tradução aqui dessa frase, viver ansioso, poderia muito bem ser traduzido da seguinte forma: deixem esse hábito de estar ansioso. Ou poderia também ser traduzido na preventiva, né? Evitem o hábito de viver ansioso. Tanto pode ser corretivo como pode ser preventivo. Se você não está vivendo com ansiedade, então evite esse hábito de viver angustiado. Mas se você já caiu nesse hábito, então deixe de viver assim. A palavra ansiedade, que é usada aqui no original, no grego, significa dividir em partes, rasgar, fazer uma cisão, cortar. É isso que significa ansiedade, dividir. Essa palavra ela é usada lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, quando Jesus está na casa de Marta e Maria, e aí Marta está muito ocupada, muito atarefada, distraída, e não consegue prender a sua atenção naquilo que Jesus está dizendo, e aí ela distraída, ocupada, com a sua atenção dividida, Jesus fala: Marta, Marta, você está tão ocupada com tantas coisas, uma só coisa é necessária. A palavra ali é a mesma usada aqui, que dá a ideia de uma distração, de dividir a nossa atenção. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue se focar em Deus. Ela não consegue prender a sua atenção totalmente em Deus. Ela vive distraída, ela vive dividida, ela não consegue priorizar a Deus. É por isso que é pecado. E não é só pecado, é prejudicial também. É prejudicial. É prejudicial.
Você sabia que a pessoa ansiosa, a ansiedade, ela não só ela é prejudicial não só porque ela divide as nossas prioridades, a nossa atenção, mas ela é prejudicial porque ela causa também outros problemas psicológicos, emocionais e físicos. Uma pessoa ansiosa, tem pessoas ansiosas que não conseguem dormir, tem insônias. Por quê? Está preocupada, está com a cabeça muito ocupada com tantas coisas que não consegue dormir. A ansiedade causa isso, problemas psicológicos, emocionais, físicos, e faz a pessoa não ter paz, faz a pessoa sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. A ansiedade é pecado e a ansiedade é prejudicial. Não somente isso, mas o versículo 25 e 26 nos ensina que viver ansioso é também irracional. Viver ansioso é insensato. É insensato, pois se Deus dá a vida, Ele também providencia o alimento. Eu quero que você observe no versículo 25 e 26 que o Senhor Jesus, ele usa um argumento que vai do mais importante para o menos importante. Veja lá. Não viva ansioso pela vossa vida, e aí tem 3 itens aqui. Pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. Na verdade aqui são 4, né? Pelo futuro em si, pelo dia de amanhã. Não viva ansioso pelas necessidades diárias da vida, pelas coisas necessárias e básicas da vida. Comer, vestir, beber e o futuro, que é o que mais perturba-nos, o que vai ser de mim amanhã, né? E esse argumento, o que ele está falando veja bem, se Deus é o seu Senhor, quem sustentará você? Talvez uma pessoa poderia fazer esse questionamento. Tudo bem, Deus é o meu Senhor, mas quem vai me sustentar? E Jesus então diz assim: não é a vida mais do que o alimento? É uma pergunta retórica. E o corpo mais do que as vestes? Ou seja, você vale mais do que o que você come. Você vale mais do que o que você veste. Se Deus te deu a vida, por que Ele não te daria o sustento dessa vida? Então observe que a ansiedade nos torna cegos, porque a ansiedade nos tira a capacidade de enxergar a providência de Deus. A ansiedade não nos permite ver a providência e o cuidado de Deus. A ansiedade faz com que nós enxergamos mais as circunstâncias do que o cuidado de Deus. A ansiedade também é inútil. Por que nós não devemos viver ansiosos? Porque viver ansioso é inútil. É totalmente inútil. Não vai melhorar nada na sua situação, você viver ansioso. Na verdade, você vai prejudicar a sua vida. Você pode adquirir doenças psicossomáticas, psicológicas, com ansiedade. É o que ele fala no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vocês podem acrescentar um côvado ao curso da sua vida, vivendo ansioso? Não. É inútil. É pecado, é prejudicial, é insensato e é inútil. Por isso, não viva ansioso. Porque é pecado,
porque é prejudicial, porque é insensato e porque é inútil. Não vai melhorar nada. Não vai mudar nada, a não ser para pior. Se você está enfrentando alguma dificuldade, alguma situação difícil, não viva ansioso, porque a ansiedade não vai melhorar a sua situação, vai piorar. É inútil isso. E finalmente, porque viver ansioso demonstra falta de fé, é sinal de incredulidade e nos iguala às pessoas do mundo que vivem sem Deus e não esperam nem creem na providência de Deus em suas vidas. Esse é o último motivo que ele dá aqui para não vivermos ansiosos. Porque viver ansioso demonstra falta de fé. É sinal de incredulidade. Primeiro copinho, chegando, amém. É sinal de incredulidade. E o que é pior, nos iguala aos incrédulos, aos ímpios, aquelas pessoas que vivem sem Deus, que não têm esperança nenhuma em Deus, que não esperam a providência de Deus e não creem que Deus pode prover para elas o sustento. Versículo 28 ao 32. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Veja que primeiro ele fala das aves do céu, né? Que eu nem li o texto, né? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestes as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Primeiro ele disse que você vale mais do que o que você come, você vale mais do que o que você veste. Agora ele fala, você vale mais do que os passarinhos. E se ele sustenta os passarinhos, por que ele não sustentaria você? Você já viu algum passarinho morrer de depressão porque não tem o que comer? Preocupado com o futuro? Já viu? Alguma ave morrer preocupado com o futuro? Porque não está todo endividado. Já viu isso aí? Já viu algum passarinho morrer de depressão por causa disso? Porque está preocupado porque não tem emprego? Já viu? Os passarinhos não têm essas preocupações, não sofrem desses males por causa dessas razões, porque Deus as sustenta. A conversa de Jesus é o seguinte: se Deus sustenta o passarinho, você vale mais do que um passarinho, porque Deus não sustentaria você. E aí ele está falando agora do alimento. Aí quando chega aqui no versículo 28, ele vai falar do quê? Do vestuário. Que é outro problema para nós, né? A roupa. Ele fala, veja, por que vocês andam ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Mas eu afirmo a vocês, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu melhor do que eles. E olha que Salomão tinha dinheiro para se vestir bem, viu? E ele se vestia bem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer dos lírios do campo. Aí Jesus diz assim, se Deus veste os lírios do campo, que hoje existe e amanhã desaparece, porque quando o sol vem, eles secam e desaparecem no vento. Deus tem um cuidado de vestir tão bem esses lírios que são tão bonitos, porque Ele não vestiria você, homem de pouca fé. Isso é falta de fé, esse desespero, essa agonia, esse sofrimento, porque você não tem aquilo que você desejaria, é falta de fé. Se Deus veste uma coisa que é tão insignificante que rápido desaparece, porque Ele não faria isso com você? Isso é falta de fé. Portanto, diz ele no versículo 31,
Não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem vive assim são os pecadores, pessoas sem Deus. Eles não têm expectativas e esperanças em Deus. São eles que vivem assim. Não tem uma maneira de descrever os incrédulos melhor do que essa expressão aqui. Pessoas angustiadas, pessoas sofridas, pessoas sem esperança, pessoas que não vê sentido em suas vidas, que não vê razão para suas existências, que não sabem por que estão no mundo e que dependem de si mesmas porque não têm esperança nenhuma no cuidado, no amor, na providência de Deus. Pessoas desesperadas, pessoas que precisam de ajuda. Ele fala: são os gentios que vivem assim, não são vocês, vocês são filhos de Deus. Isso é falta de fé. Não se iguale aos ímpios que vivem desesperados, como se eles não tivessem socorro. Vocês têm socorro, vocês têm um Pai que conhece a necessidade de vocês. São os incrédulos que vivem assim. Então, o primeiro conselho, primeira orientação: não viva ansioso. Por quê? Porque viver ansioso é pecado. Porque viver ansioso é prejudicial, é insensato, é inútil. É inútil. Porque viver ansioso demonstra falta de fé, é sinal de incredulidade e nos iguala aos ímpios que vivem sem Deus, sem esperança, sem expectativa, sem crer que Deus pode prover para eles. A segunda orientação que ele nos dá aqui, versículo 33. Primeiro, não viva ansioso. Segundo, viva ocupado com o reino de Deus e descanse na providência dele. Viva ocupado com o reino de Deus e descanse na providência dele. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em vez de você viver ansioso, desesperado, como se você fosse alguém que fosse jogado no mundo para contar com a sorte, para ver o que a sorte vai dar. Não. Viva ocupado com o reino de Deus e com a sua justiça. E descanse na providência de Deus. O verbo buscar aqui significa viver constantemente ocupado e se esforçar perseverantemente para obter um resultado. É isso que significa aqui a conjugação gramatical do verbo buscar. Significa viver constantemente ocupado e se esforçando perseverantemente para obter um resultado. Nesse caso aqui, significa viver ocupado com o reino de Deus e com a sua justiça. O reino de Deus e a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viver ocupado com o reino de Deus é fazer do reino de Deus o alvo da sua vida. O governo soberano de Deus que vai se refletir na sua ética, na sua forma de viver, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. A justiça de Deus, não somente legal, no sentido de ser justificado por Ele, mas no sentido abrangente de você procurar que essa justiça se aplique a outros também. O reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Aqui o pessoal da teologia da prosperidade interpreta mal dizendo que Deus vai dar tudo o que você quiser. Não é isso não. Essas coisas aqui que ele se refere são as coisas que causam ansiedade no ser humano, que é o quê? Comer, beber, vestir e o futuro. Ou seja, Deus vai providenciar o alimento, a roupa, o que você precisa para viver e desenvolver o reino de Deus nesse mundo. O que você precisa, Ele vai prover. Não se preocupe com isso, porque Ele vai prover. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuida de você, das suas necessidades. A terceira orientação é: viva um dia de cada vez. Primeiro, não viva ansioso. Segundo, viva ocupado com o reino de Deus e descanse na providência de Deus. Terceiro, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Versículo 34. Portanto, concluindo, ele diz, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não se angustie com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Não fique se angustiando pelo que vai acontecer amanhã. Não, viva o dia de hoje. Deixe que o amanhã tenha os cuidados dele. As dificuldades do amanhã vão aparecer. Fique tranquilo. Viva o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Vive um dia de cada vez. Amados, eu não sei como essa palavra encontra você nessa noite. Não sei. Só você e Deus sabe. Talvez você esteja vivendo ansioso. Talvez a ansiedade já tenha encontrado um espaço reservado no seu coração. Talvez você não esteja conseguindo dar a Deus a atenção que Ele merece. Talvez você esteja dividido hoje com alguma situação que esteja perturbando e angustiando a tua alma. Talvez não, talvez você não esteja vivendo assim. Mas se você não está vivendo assim, evite a ansiedade por causa dessas razões que nós vimos aqui. É pecado, é prejudicial, é insensato, é inútil e é sinal de falta de fé. Mas se você está vivendo ansiedade, aqui a ordem que Jesus dá para você é: deixe de viver ansioso. Aí talvez você me pergunte, né? Irmão, como é que eu posso vencer a ansiedade? Aqui o Senhor Jesus nos dá o remédio para a ansiedade. Ele nos dá a orientação, a receita certa para vencer a ansiedade. Como é que você faz para vencer a ansiedade? Primeiro, entenda que Deus é seu Pai, conhece todas as suas necessidades, cuida de você e descanse no cuidado e na providência de Deus. Olha, nós reformados não gostamos muito de enaltecer o valor do ser humano, né? Mas aqui o Senhor Jesus faz isso. E eu quero dizer para você que o ser humano foi a melhor coisa que Deus fez de tudo que Ele criou. Foi o ser humano. Quando Ele fez o homem, Ele diz: e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. O ser humano foi a melhor coisa que Deus fez. É a obra-prima da criação de Deus. E aqui o Senhor Jesus, ele meio que resgata o valor do ser humano, não do ser humano em si, dos seus filhos. Aqui não é o ser humano em geral, mas é os filhos de Deus. Ele fala: olha, você vale mais do que o que você veste. Você vale mais do que o que você come. Você vale mais do que os passarinhos.
Você vale mais do que os lírios do campo. Ele está falando do valor que os filhos de Deus têm para Deus. A palavra de Deus fala do quanto Deus nos ama e do cuidado que Ele tem para conosco. Em Zacarias ele diz que Deus, Ele nos protege e Ele cuida do seu povo como a menina dos seus olhos. Você deixa alguém tocar na menina dos seus olhos? Você não deixa, porque é uma parte sensível de você. Você protege, você cuida. E é isso que a palavra de Deus diz: Deus cuida, Deus protege, Deus livra os seus como a menina dos seus olhos. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai, você é filha de Deus. Você não precisa viver desesperado, como se você não tivesse com quem contar. Como se você tivesse sido jogado no mundo sem nenhuma esperança, expectativa. Não, você tem um pai. Entenda isso. E você vai deixar de viver ansioso. Entenda que Deus é seu pai e Ele sabe de todas as suas necessidades. E descanse na providência de Deus. Descanse. Não viva ansioso, descanse. Segundo, dê a Deus a prioridade e a exclusividade que Ele merece. Dê a Deus a prioridade e a exclusividade que Ele merece. Viva ocupado com o reino de Deus. Faça a obra de Deus. Sirva a Deus. Se disponha para Deus. Cuide das coisas de Deus, porque Deus vai cuidar de você. É isso. E por último, viva um dia de cada vez. Se você seguir essas orientações, você vai vencer a ansiedade. Entenda que Deus é seu Pai, Ele sabe das suas necessidades, Ele cuida de você, descanse na providência de Deus. Se Ele cuida do passarinho, se Ele veste os lírios do campo, Ele vai fazer isso com você também, porque você vale mais do que eles. Dê a Deus a prioridade e a exclusividade que Ele merece. Não viva dividido. Não deixe a sua atenção ficar dividida. Fique firme no Senhor. E por último, penúltimo, viva um dia de cada vez. Mas por último, um texto que não está aqui, mas que está na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 e Filipenses 4, 6. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Faça as suas necessidades conhecidas diante de Deus. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você realmente precisa. Não é proibido você orar e colocar diante de Deus. Abra seu coração para Deus. Fale para Ele aquilo que você está realmente necessitando, mas ocupe seu tempo com as coisas de Deus. Eu tenho certeza que você vai viver muito melhor se você colocar em prática essas coisas. Que o Senhor nos abençoe.